Fala galera, bem-vindos ao 433 Futecast, o seu canal de futebol aqui do YouTube. Eu sou o Pedro Duarte, estou sempre falando dos assuntos do mundo do futebol e também sempre debatendo com o Pablo Faria. Bom galera, mais um vídeo aqui para vocês e como vocês estão vendo aqui pela minha camisa, pelo título do vídeo e tal, é isso mesmo galera, essa vitória histórica, essa vitória épica do Corinthians aí pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. Se você não sabe, você perdeu assim, perdeu muita coisa, não perdeu, né? Porque esse jogo, meu Deus do céu, foi um jogo horroroso, assim, um jogo que não teve nada de técnica, foi um jogo com 0% técnico, foi um jogo 0% técnico. Depois eu vou entrar em mais detalhes fazendo uma análise do jogo em si. E o que foi o Benedetto nessa partida, galera? Eu tô falando, é claro, dessa classificação épica do Corinthians aí para as quartas de final da Copa Libertadores, eliminando o Boca Juniors em plena La Bombonera nos pênaltis. Então é um roteiro assim de filme. Então o Corinthians se sagrando assim classificado para a próxima fase, eliminando o Boca Juniors em casa, na Argentina. Mas antes de mais nada, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos e deixa um like no vídeo, nos ajuda muito. A mim é o Pablo. E a cada vez que o vídeo recebe mais likes, ele é impulsionado e ganha mais visualizações. Isso nos ajuda demais, galera. Vocês não sabem como. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Partiu pro vídeo, vamos lá. Bom, galera, sem mais delongas, vamos partir aqui para o que interessa. Falar um pouco dessa partida em termos de futebol. Essa partida deixou muito a desejar. O Boca, mais ou menos no primeiro tempo, assim, o Corinthians, assim, eu entendo o Corinthians ter feito o que fez, jogado do jeito que jogou por conta dos inúmeros desfalques, o Corinthians todo esfacelado, sem ninguém, e à medida que o jogo ia passando, os jogadores do Corinthians também se machucando, como foi o caso do Mantuan, que saiu machucado, diversos jogadores, o William no banco sem poder jogar, mas estava lá. E o que eu posso dizer é que os jogadores do Corinthians honraram de fato a camisa. Eles mereciam sim ser recepcionados no aeroporto, que seja pelos torcedores, porque de fato foi uma vitória heróica do Corinthians. E o jogo, galera, assim, foi um jogo assim horroroso, um jogo assim no quesito zero de técnica, um jogo assim muito fraco tecnicamente, assim que eu quero dizer. O Boca Juniors no primeiro tempo assim criou as maiores chances, basicamente o Boca Juniors criou as maiores chances do jogo, porque se o Corinthians deu um chute a gol foi muito. O Corinthians deu um chute a gol e olhe lá, praticamente. O Corinthians quase não chegou no gol adversário, o Rossi não fez nenhuma defesa e o Boca Juniors praticamente o primeiro tempo foi muito melhor que o segundo tempo do Boca. O segundo tempo do Boca, o Boca Juniors só pressionou no final da partida e o Corinthians ali com aquele ferrolho, o Corinthians com aquele muro ali, o muro corintiano, bloqueando todas as tentativas de ataque do Boca e sem sucesso. O Corinthians acabou, de certa forma, administrando o jogo e mais para o final conseguiu levar para os pênaltis assim, um empate bem suado assim, do Timão. Mas no primeiro tempo, galera, as grandes chances de gol foi desempenhado por parte do Boca Juniors. E o Benedetto, galera, eu acho que foi uma das piores atuações que eu já vi de um centroavante, de um jogador, e uma partida importante, uma partida de Libertadores, porque um jogador assim que veste uma camisa nova do Boca Juniors, digamos assim, que por passagens na Europa, Olympique de Marseille, Campeonato Espanhol, não pode perder a quantidade de gols e ser displicente como o Benedetto foi nessa partida, galera. O Benedetto ficou mais claro do que nunca, depois dessa partida contra o Corinthians, que ele é ruim. Se fosse um jogador bom, um centroavante bom de nível, não perderia os gols que ele perdeu. Se fosse o Tevez no lugar do Benedetto, com certeza o Boca, o destino seria outro. O Boca sairia da La Bombonera classificado, seria classificado em casa. Porque a quantidade de gols que o Benedetto perdeu, principalmente perdeu um pênalti, bateu o pênalti na trave, perdeu um pênalti. Aí depois teve aquele lance que o Benedetto pegou por baixo e isolou no cruzamento do Zebajos pela direita. Ele isolou a bola, assim, pegou muito mal, mas muito mal. E o que falar do pênalti? O pênalti, sim, um dos pênaltis decisivos da partida, que ele poderia ter feito ali, classificado o Boca depois que o Corinthians perdeu. Nas cobranças alternadas, ele foi e perdeu um pênalti, se isolou, mandou para fora do estádio. É no mínimo uma displicência. Então o Benedetto é um caso à parte dessa partida. Uma atuação assim horrível dele. A torcida do Boca, assim, se for pegar no pé dele, vai pegar com razão. Se não quiser mais ver o Benedetto pintado de ouro, pintado com as cores aqui do Boca Juniors, vai
vai ter completa razão, porque foi uma partida assim horrível do Benedetto. O Boca Juniors tem um time horroroso, eu vejo dessa forma. O time do Boca Juniors é muito fraco. O Boca Juniors jogou até, digamos assim, o suficiente para poder ganhar a partida de um Corinthians assim que jogou mal. Se o Boca Juniors jogou assim o suficiente e jogou mal, o Corinthians jogou pior ainda. Mas o Corinthians, galera, eu entendo que o Corinthians estava na função dele. O Vitor Pereira não é retranqueiro. O Vitor Pereira é sim um treinador bastante ofensivo. Mas o Vitor Pereira, diante das circunstâncias, da quantidade de jogadores que o Corinthians não teve para a partida, o Corinthians completamente esfacelado, sem Renato Augusto, sem o William, sem o Adson também, que um dos pilares ali do ataque do Corinthians, jogando bem, principalmente na fase de grupos, jogou bastante. O Roger Guedes isolado ali, o Roger Guedes também não pôde fazer nada, perdido ali também, correndo errado. Então a dupla de zaga muito bem também. O Corinthians foi, de certa forma, foi postado ali muito bem pelo Vitor Pereira. O Vitor Pereira conseguiu armar um esquema assim defensivo muito bom ali, que conseguiu segurar e anular as principais situações ofensivas do Boca Juniors na partida. E agora, galera, o Cássio também, o que falar do Cássio? Outro destaque também que eu quero dar também, fazer uma menção honrosa aqui para o Rossi, goleiro do Boca Juniors, que eu nunca vi um goleiro assim gostar de pegar pênalti como ele. Mas, galera, o que falar do Cássio? O Cássio é um ídolo do Corinthians, é até um absurdo pensar que aconteceu há poucos meses atrás, cerca de um mês atrás, se eu não me engano, o Cássio ser ameaçado e o cara aí classificou o Corinthians praticamente. Classificou o Corinthians por ter pego o pênalti. Também depois o Gil, peça importante, aí depois entrou bem na partida, ganhando várias bolas pelo alto, mas foi lá e fez o seu pênalti. Mas o que falar do Cássio, galera? O Cássio é um gigante, assim, um ídolo da história do Corinthians, assim, um dos maiores, se não for o maior goleiro da história do Corinthians, porque teve o Ronaldo também, não quero cometer essa injustiça, mas um dos maiores goleiros também da história do Corinthians e um dos maiores ídolos também, sem dúvida. O Cássio, assim, mais uma vez, honrando a camisa do Corinthians, se destacando. O Cássio gigante na partida, classificando o Corinthians para a próxima fase da Libertadores. E o Vitor Pereira também, galera, bato palmas pro Vitor Pereira, porque ele não podia ter feito além disso, fez o que dava, e sem contar também na arbitragem, né, galera, porque a arbitragem, como sempre em Libertadores, sempre colocam juízes assim, sem nenhum perfil, um juiz assim, sem nenhuma cancha, que podemos dizer assim, que juiz que se apequena em partidas grandes, um juiz pequeno para uma partida gigante. A verdade foi essa, um juiz assim, caseiro, porque é ridículo, não dando nenhuma marcação de falta, de pênalti. Teve um pênalti pro Corinthians, claro, não sei se foi fora da área ou dentro da área, mas foi uma falta ali, se eu não me engano foi no Léo Piton, que o juiz não deu nada, não dava uma falta pro Corinthians, sem contar que a comissão técnica do Corinthians reclamando e expulsaram um membro da comissão técnica. Me surpreendi por não ter expulsado o Vitor Pereira, como aconteceu na fase de grupos lá na Bombonera. Então, galera, assim, o Corinthians contra tudo e contra todos, contra todas as previsões possíveis. O favoritismo do Boca, podemos dizer assim, não pelo time, porque o Corinthians titular contra esse Boca, o Corinthians é melhor, com o Renato Augusto, com o Ilha, Juliano lá no meio, tá o Roger Guedes, o Corinthians completo, além do mais, se voltar o Yuri Alberto, vem o Balbuena aí. O Corinthians completo contra esse Boca era bem favorito, conseguiria equilibrar bem mesmo jogando fora de casa. Mas com esse Corinthians todo esfacelado e tal, em virtude de tudo que aconteceu, os jogadores se machucando também durante a partida. Então palmas pro Corinthians. Corinthians assim se classificou ali na Bacia das Almas, fez o que dava para fazer. O Vitor Pereira armou um esquema para essa partida, bem estrategista em relação a esse jogo, e provou que deu certo, apesar de ter perdido de 4-0 para o Fluminense com um grupo de garotos lá, escalou a partida no grupo de garotos e se preocupando para essa partida da Libertadores. Deu certo e agora o Corinthians vai disputar as quartas de final aí da Libertadores, e o Boca aí vai prosseguir no Campeonato Argentino. É melancólico também a situação do Boca, e o Corinthians aí vai ter pela frente também o Campeonato Brasileiro lá. Tá bem no Campeonato Brasileiro, tá nas primeiras posições, mas vai ser difícil manter o ritmo se o Corinthians não conseguir se reforçar, se os jogadores não voltarem do departamento médico.
E mais o Corinthians aí até a próxima fase da Libertadores, cerca de um mês já, mas pode ser um Corinthians que volte forte, diferentemente dessa partida contra o Boca, um Corinthians que, ao que tudo indica, pode se acertar com o Balbuena, então um excelente reforço para o Corinthians, um Yuri Alberto aí para reforçar o ataque junto com o Roger Guedes, então boas peças de reposição, boas peças que o Vitor Pereira ganha para esse segmento aí, para essa continuidade na competição sul-americana, que é a Conmebol Libertadores. Então, parabéns para o Corinthians, galera. Cássio, um monstro. Vitor Pereira, muito bem. Já gostava do Vitor Pereira, gostei dele ainda mais. É um excelente técnico aí, está se mostrando cada vez mais, está fazendo um milagre com esse time esfacelado do Corinthians. Então, parabéns aí para o Timão. Mais um brasileiro aí nas quartas de final da Libertadores, depois do Atlético Paranaense ter se classificado. E agora o Corinthians. Parabéns para o Corinthians. Merecido, podemos dizer assim, por conta das falhas do Boca Juniors, do insucesso do Boca Juniors de não ter efetivado, assim, ter concluído as suas chances de gol. Corinthians foi merecidamente classificado aí nos pênaltis. Aí depende de como diria o do pênalti, a loteria, não concorda, é eficiência. Cássio foi lá, pegou os pênaltis, o Corinthians foi eficiente também, bateu seus pênaltis, o Gil convertendo no último pênalti, o Corinthians é classificado. Deixa aqui embaixo sua opinião, se quer que eu traga para o canal um vídeo de análise, um vídeo de notícia, uma sugestão sua, deixa aqui embaixo, com certeza que eu vou trazer para o canal e debater bastante com vocês. Tá bom, galera? Um abraço e até o próximo vídeo, valeu!